Olá, gente, sejam bem-vindos aí a mais um treinamento. Devido ao grande número, né, de desvios envolvendo a questão ambiental aqui na nossa empresa, resolvi fazer esse treinamento. Na verdade, é um bate-papo, é mais de conscientização para a gente entender qual a importância da coleta seletiva na empresa. Eu peguei aqui o manual de uma outra empresa, né, mas de maneira geral, o contexto é o mesmo quando se fala de meio ambiente, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho sobre coleta seletiva e qual é a ligação que o ser humano tem com o lixo, né? Bem, vamos lá. A definição, né? O lixo também é conhecido como resíduo sólido, né? É todo e qualquer material resultante da atividade humana, descartado por não estar, pelo menos aparentemente, em condições de uso, em decomposição ou quebrado. Entretanto, para uns significa lixo, para outros pode representar fonte de renda. A gente vê muitos casos de pessoas que vivem do lixo, aproveitam para fazer reciclagem e literalmente vivem do lixo, né? Como é o caso dos catadores de materiais recicláveis. As pessoas geralmente descartam lixo sem tomar conhecimento do seu destino. É importante que esse destino seja adequado, ou seja, o lixo ele deve ser coletado, melhor dizendo, tratado e disposto de forma a não poluir e degradar o meio ambiente e não gerar impactos sobre a saúde humana. Gente, é o seguinte, uma coisa que eu tenho notado muito aqui na nossa empresa é justamente essa falta de conhecimento que a força de trabalho está demonstrando e está depositando o resíduo em locais errados. Não é nem coletor errado, não, tá? É em locais errados, é pior ainda, tá? E para produzir todos os produtos de consumo são necessários recursos naturais tais como água, energia, minerais, entre outros. Sabe-se que esses recursos são finitos e por isso a sociedade humana tem que assumir um compromisso de usá-los racionalmente. Ou seja, quando a gente descarta o resíduo de forma errada, no local errado, aumenta o consumo de água, aumenta o consumo de energia e o nosso planeta vai se acabando, né? Então, por isso é importante. A gente precisa falar um ponto que é muito importante em relação aos 5 R's. Se você ainda não ouviu falar nos 5 R's, nós vamos pincelar aqui para você entender o que é o 5R e qual a importância dele em relação à parte ambiental. Primeiro, repensar, né? Porque todos nós produzimos lixo, logo fazemos parte desse problema, mas também precisamos fazer a nossa parte. Repense seus valores e práticas e diminua a produção de lixo com novos hábitos, né? Reduza o consumo, evite o desperdício com material de expediente, limpeza e higiene. Reutilizar, reaproveite tudo que estiver em bom estado, material de escritório, equipamento, peças, móveis, cortinas, vidros e tudo mais que sua criatividade permitir. Reciclar, dê nova vida a materiais reaproveitando a matéria-prima para fabricar um novo produto. E recusar, recuse consumir produtos que gerem impactos ambientais, tá bom? Isso aí, gente, essa etapa aqui é mais para a gente refletir mesmo e pensar nos nossos atos, beleza? Vamos lá, aqui tem alguns exemplos de reutilização e reciclagem. A gente consegue ver aqui uma garrafa PET, por exemplo, virou uma camisa feita de tecido PET. Aqui nós temos um outro exemplo de papel, aqui, ó, jornal, revistas, viraram bolsas. Tem um outro exemplo aqui de aquele anelzinho da latinha de alumínio, também virou uma bolsa aqui, ó, vocês podem ver. E aqui o papel, né, o papel velho virou um papel reciclado, tá? Então existem várias maneiras, várias formas que a gente pode trabalhar essa cultura nossa. Coleta seletiva. O que é a coleta seletiva? É o processo de separação e recolhimento dos resíduos conforme sua constituição, perdão, seco, reciclável e úmido não reciclável. Todo material separado deve ser acondicionado adequadamente. Coleta seletiva solidária é a separação dos resíduos recicláveis pelos órgãos públicos federais, direto na fonte geradora, e a sua destinação às associações e corporativas dos catadores, perdão, de materiais recicláveis. Bem, isso aqui, gente, infelizmente a gente sabe que pouquíssimas prefeituras no Brasil tratam esse tipo de resíduo da maneira que tem que ser tratado. Tá? Mas quando a gente fala em área industrial, a gente entende que a gente tem que fazer a nossa parte. As empresas elas têm que atender à resolução CONAMA, fazer a coleta seletiva,
tá bom? A gente não pode marcar bobeira, porque as multas são altíssimas. Principais tipos de resíduos secos ou recicláveis: papéis, né? Plásticos e metais. Aqui na nossa empresa a gente usa praticamente tudo. A gente tem geração de papel, tem geração de plástico, tem geração de metais e também tem a geração de vidro, tá? Papéis, alguns exemplos de papel, né? Folhetos, formulários contínuos, envelopes, cartolinas, jornais, revistas, cadernos, embalagens, papelão, cartazes, caixas longa-vida, aquela caixa Tetra Pak, né? Papel laminado, folha de papel, todos os papéis devem estar livres de adesivos e fita crepe. No final desse slide eu vou falar o que acontece, uma discussão que existe quanto a essa questão aí. Plástico, copos descartáveis de água e café, sacos e sacolas, embalagens PET de água ou refrigerante, embalagem de plástico mole, frasco de shampoo, frasco de detergente, vasilha, embalagem de margarina, tampas, tubos de PVC, etc. Metais, latas de alimentos, aquelas latas de alumínio, né? Aço, fios, arames, tampas e garrafas, embalagens metálicas de congelados, pregos, tubos de cano, sucata, mas, gente, é uma infinidade de material. E vidro pode ser caco de vidro, pode ser lâmpada, pode ser garrafa, enfim. Vidro é vidro de maneira geral, beleza? Existe uma polêmica aqui em relação ao plástico, né? Ah, o copo simplesmente molhado de água, ele é plástico, ele é no vermelho. Se tiver café, ele é no vermelho, é no cinza. Muito bem, existem processos de lavagem do resíduo que se você for descartar o copo de café sujo e você tiver que lavar na reciclagem para depois tratar como plástico, ele gera um custo a mais. Então, por isso que muitas vezes o pessoal descarta tudo no de coletor cinza, porque aí não tem esse custo, o preço vai ser um só, tá bom? Só para a gente entender. Principais tipos de resíduos úmidos: papel carbono, fotografias, papel de fax, papéis sujos, papel toalha, guardanapo, papel higiênico. Gente, tem muitos materiais que se enquadram nessa questão aqui de tipo de resíduo úmido, tá? E eu não vou falar tudo, a gente fala alguns aqui para vocês entenderem. É igual a gente sempre fala, o ideal quando você tem um coletor é você ter ali pelo menos uns 4 ou 5 nomes de materiais que você pode colocar naquele coletor para a pessoa não ficar em dúvida. Por exemplo, lâmpadas fluorescentes, incandescentes, pilhas e baterias possuem materiais tóxicos e não podem ir junto com o lixo comum, nem com o reciclável. Elas são recolhidas e armazenadas separadamente para serem encaminhadas para um tratamento de descontaminação e reciclagem. É muito comum você ver esse tipo de material aqui, principalmente nas nossas casas, sendo descartado às vezes ali na lixeira da cozinha. Vai tudo junto. O lixeiro, na hora de botar a mão lá, ele machuca a mão. O resíduo é contaminante, ele pode contaminar o solo. Então é muito crítico isso aí, tem que ter muita atenção. Atenção para os seguintes cuidados. É recomendável o uso de luvas para o manuseio dos resíduos, mesmo os reciclados, para maior higiene e segurança dos funcionários da limpeza. Todo material reciclável deve ser colocado preferencialmente limpo e seco dentro de um mesmo saco plástico transparente. Por que transparente, gente? Se não tem risco de furar o saco, não tem nada pontiagudo, você coloca no saco transparente, você já consegue dar visibilidade ao coletor, tá bom? A quem vai fazer a coleta do resíduo. Objeto cortante ou perfurante, como latas e cacos de vidro, devem ser embalados em papelão ou jornal para evitar riscos a quem for coletar. Preferencialmente retirar rótulos de garrafas e latas, enxaguar latas e garrafas e acondicioná-las secas. Jornais, amarrar revista, jornal ou papelão para não voar, né? Senão eles farelam tudo, acabam voando tudo. Para reduzir o volume, amasse as latas, rasgue os papéis, enfim, garrafa PET, o que você puder amassar para você diminuir o volume, você também contribui em relação a espaço, beleza? A gente sabe que as empresas de coleta seletiva, os lixões, os aterros sanitários, lixão não se usa mais, os aterros sanitários, eles já não têm mais espaço. Então, quando você manda para uma empresa que faz o tratamento do resíduo, quanto menor for o resíduo, maior vai ser a produção deles. Tempo de decomposição do lixo. Gente, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito interessante você prestar atenção
o que cada objeto desse, cada resíduo desse pode representar para a natureza. O tempo de decomposição do lixo na natureza. Gente, olha só, papel, 3 meses, palito de fósforo, 6 meses, restos orgânicos, de 2 a 12 meses, papel plastificado, de 1 a 5 anos, casca de banana ou laranja, 2 anos, latas, 5 anos, chiclete, 10 anos, ponta de cigarro, ó, atenção você que gosta de jogar ponta de cigarro no chão aí, ó. Ponta de cigarro de 10 a 20 anos, couro 30 anos, sacos plásticos de 30 a 40 anos, cordão de nylon de 30 a 40 anos, caixa longa-vida, aquela caixinha do leite, né? Mais de 100 anos, gente, olha só. O ser humano ele pode nascer, viver, morrer e a caixa continuar na natureza. Olha que cenário, gente. Latas de alumínio, mais de 100 anos também. Ou seja, você vai tomar seu refrigerante, vai tomar sua cerveja lá, vai jogar a latinha no chão, vai deixar a latinha na praia, a onda vai vir, vai levar. Ele vai ficar mais de 100 anos para se decompor. E se decompor, tá bom? Isso é uma estimativa, né? Tecido de 100 a 400 anos, vidros 4.000 anos, pneus indefinidos. Gente, essa informação é preciosa para você botar a mão na consciência e saber que você precisa fazer a sua parte, beleza? E aqui, gente, eu coloquei aqui alguns modelos de coletores utilizados principalmente em empresas, tá? O que que a gente precisa saber? Eu falei para vocês aqui tipo de resíduo, algumas cores a gente vai ver aqui agora. Mas o que você precisa entender é o seguinte: independente do modelo do coletor, a segregação ela vai sempre seguir esse padrão: papel no azul, plástico no vermelho, vidro no verde, metal no amarelo, orgânico o marrom e o não reciclável o cinza, tá? Sempre vai seguir essa regra, é um padrão CONAMA, beleza? Então, independente do modelo do coletor, do formato, eu tenho aqui o coletor grande tipo caçamba, eu tenho coletor de rodinha, tem coletor fixo, tem coletor administrativo, coletor de área operacional, e independente do modelo, o importante é você conhecer o resíduo e qual cor para você saber aonde você vai destinar esse resíduo. Tá bom, gente? Ó, muito obrigado pela atenção aí. Espero que essas informações venham ser muito úteis para vocês e possam realmente ajudar a gente a crescer, né, em cultura, crescer em maturidade como ser humano e conscientização ambiental. Tá bom? Forte abraço, obrigado e tchau.